Estou pregando aqui, nos revezando aqui na pregação. Eu queria só falar duas coisinhas antes da gente ler a palavra e os irmãos entregarem as visões para nós. Nessa sexta-feira nós teremos vigília. A vigília é aqui na igreja, 8h30 da noite. Nós vamos até umas 10, dependendo do fogo, até as 11. Mas 8h30, tá bom? A vigília todo mês nós fazemos aqui. Combinado? Quem puder, estaremos aqui em oração, porque no fim de semana já é a ceia, né? E como nós na Igreja Missão Atos fazemos, nós estamos a menos de uma semana das eleições. Não é isso? Um momento importante, virando o governo no nosso país, não só em presidentes, mas senadores, deputados estaduais e federais. E nós, na Missão Atos, nós cremos que é o papel da igreja orar pelas pessoas, orar pelos governos e orar para que quem assuma esse papel de liderança política seja dirigido pelo Senhor. Sejam pessoas que tenham o coração e a mente voltados à palavra de Deus e aos valores de Deus. Por isso que nós oramos pela cidade, nós sempre oramos pelos governos instituídos. E hoje, pelo menos o nosso apelo, creio que nós podemos levantar aqui um clamor, sim, pelas eleições, não é isso? Para que todos nós tenhamos bons governantes, que consigamos ultrapassar mais esse período de virada. E nós temos no nosso meio, membro da Igreja Missão Atos, do Parque das Flores, nós temos o Carlão, que já há algum tempo é vereador e agora está se lançando a deputado estadual, Carlão? Então, nós também oraremos por ele. Nós não fazemos propaganda política na nossa igreja, nós não temos esse hábito, mas nós apresentamos as pessoas que são do nosso meio, membros da nossa igreja, que estão concorrendo a cargos públicos. Então, uma forma de honrarmos a eleição dele e sabendo que ele é membro da igreja. Ele não é um frequentador, não passa aqui para pedir voto, ao contrário, ele é membro da Igreja Missão Atos, acompanhado muito de perto por pastor Carlos, que não dá uma trégua pela todas as questões que envolvem espirituais. Ele está aqui hoje, participando da celebração. De vez em quando ele vem com a esposa participar da celebração. Então, é isso que nós fazemos na Igreja Missão Atos. Nós não fazemos propaganda, nós apresentamos os membros da nossa igreja que estão concorrendo a cargos públicos e oramos para todos os representantes, para que eles venham a exercer a autoridade que nos afeta diretamente, mas que venham a exercer essa autoridade sob os valores do reino de Deus. Esse é o papel da igreja e é assim que a gente acredita, é assim que nós nos conduzimos, tá bom? Paulinho e Tiago, vocês têm uma palavra da parte de Deus? Vem cá. É sempre muito bom quando eu vou pregar que vocês têm palavra, já me ajuda na introdução, velho. Amém. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Amém. A hora que no louvor, nesse último cântico, nesse último louvor, Deus me mostrava muita gente aqui no meio de nós, preso, com correntes. E dava para ver claramente que algumas pessoas que eram, e Deus manda te falar essa noite que o que está te prendendo, que aquilo que está te dando opressão, que está trazendo opressão para a sua vida, e conforme o louvor ele ia quebrando, essas correntes elas iam ficando vermelhas, como se estivessem sendo aquecidas no calor, e elas iam quebrando. Então eu não sei como você entrou aqui essa noite, eu não sei, eu só quero que você saiba o seguinte: eu tenho algo de Deus para a sua vida, que não importa o que está afligindo o seu coração, Deus, se não te libertou até agora, até no final vai te libertar hoje, amém? Amém. O Espírito Santo trouxe para mim que havia, só para dar sequência a isso, essa visão que o Paulinho teve aí, quando a gente cantava que a nossa alma anseia por Jesus, Jesus falava que Ele anseia
para fazer a obra dele na nossa vida. E só que muitas vezes a gente acaba esquecendo de que ele é o centro. E a gente acaba olhando para as coisas que estão ao nosso redor, e isso acaba impedindo ele de agir, né? A única coisa que mostra que ele é todo poderoso foi quando ele venceu a morte na cruz. E se você acha que a situação que está acontecendo na sua vida não tem mais jeito, é só olhar para Jesus. Ele venceu a morte. Isso que está acontecendo na sua vida não é nada. Então vamos olhar para Jesus. Deixa ele ser o centro. As coisas vão começar a acontecer. As coisas vão começar a fluir. Amém? Glória a Deus. Obrigada. Vamos ler a palavra do Senhor para nós? Vocês podem abrir, por favor, em Mateus. Mateus 7. Nós vamos ler do 24 ao 27. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-se a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, é comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. Vencendo as crises na família. Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da família. O que é, como se constrói uma crise, em especial na família, como que nós podemos, por meio da palavra de Deus, sair dessas crises que nos assolam, que se instalam, que se, de repente, como uma tempestade, como um vento, como um rio vem e bate e nos assola. Porque crises a gente não aguarda. Se a gente pudesse saber o momento de termos crise, em que a crise viria, que a doença chegaria, que os problemas estariam ali assolando a nossa vida, é claro que nós nos prepararíamos. A crise tem por pressuposto a gente não saber nem quando, nem de onde ela vem. E é isso que a palavra de Deus nos vai preparar nessa noite, em particular as crises na família. A família, tem alguém aqui que não tem família? Que é absolutamente só no mundo, sem referência? Não. E mesmo que o fosse, estivesse absolutamente sem, você veio de uma família. A família é o núcleo mais especial de Deus. Ela é o fundamento da nossa sociedade. E a gente sabe que quando a família, os valores da família, eles caem, eles ficam sem expressão na sociedade, a sociedade entra em crise. Toda sociedade em crise, ela tem as suas famílias, os seus núcleos familiares absolutamente sem valores, absolutamente sem relacionamentos e sem a formação de novos indivíduos a tomarem conta da sociedade. Porque a família, ela é um núcleo formador de pessoas. A família forma pessoas para viverem nesse mundo e de gerações em gerações tomarem conta da sociedade. É isso que nós esperamos dos filhos. É isso que vocês devem esperar dos filhos de vocês. E é isso que os pais de vocês esperam de vocês, de nós. Que nós estejamos, nessa nossa geração, tomando conta dos valores da sociedade. Tomando conta disso que nós chamamos sociedade, disso que nós chamamos da nossa convivência, da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Quando o núcleo familiar, ele fale, você tem gerações e gerações comprometidas. Exemplo, educação. A gente, quando a família tem a falência familiar na educação, e, obviamente, a falência do sistema da educação, você chega a ter 3 ou 4 gerações perdidas
perdidas do ponto de vista da educação. E isso é muito sério para a continuidade de uma sociedade. Um exemplo de sociedades que faliram por desmoronamento dos valores da família. Na Bíblia, Sodoma e Gomorra. Não se tinha valor familiar, social algum. Era o valor do prazer individual, cada um por si, e Deus por ninguém mesmo, que ali ninguém tinha o menor temor de Deus. Então aquilo houve uma falência da sociedade. Época de Roma, imperador Calígula, sem nenhum valor, aliás, todo o relacionamento familiar, ele mata o pai, né, tem um relacionamento com a irmã, enfim, todos os valores familiares, esses que nós, enquanto sociedade, cultivamos, pai, mãe, filhos, educando novas gerações para tomarem conta da sociedade. Quando isso tem uma falência, a sociedade desmorona. É impossível ela se manter em pé. A crise se instala, algo se instala de uma forma tão profunda que a gente começa a perder gerações e gerações. Então a Bíblia é muito zelosa em relação à família, mesmo porque Deus, quando chama Abraão, ele chama uma família. Ele chama uma família para, a partir daquela família, instituir um povo, uma nação, toda uma forma de se relacionar, toda uma forma de colocar Deus no centro do relacionamento daquela família. E quando na nossa família, quando a gente também não se atenta para isso, a gente não presta atenção nesses valores, a gente não traz Deus para estar junto conosco na condução da família, a gente também experimenta falências, experimentamos crises, experimentamos essa tempestade que nos pega e desmorona a casa. Mas o Senhor quer nos levantar como alicerce da sociedade. A família é o alicerce. Deus, quando institui o homem e a mulher e pede para eles multiplicarem, pede para eles terem família aqui na terra, é porque Ele já estava dizendo que esse alicerce da sociedade é fundamental na nossa relação uns com os outros e na nossa relação com Deus. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Quando Jesus começa o ministério dele, aqui em Mateus, ele começa a dizer, a falar para essa multidão, era uma multidão que estava ouvindo Jesus, ele está finalizando aqui o Sermão do Monte, começa em Mateus 5, 6 e 7, Jesus está falando para a multidão sobre os valores do reino aqui na terra que nós deveríamos seguir. E esse é o final do Sermão do Monte. É o final. E ele está dizendo aqui sobre a casa, sobre a construção da casa, sobre a construção da casa sobre a rocha. Ele está dizendo aqui, olha, tudo que eu falei até agora para vocês, nesse Sermão do Monte, se vocês não se lembrarem, lembrem-se de que vocês precisam praticar isso que eu estou dizendo. Mas o que ele falou em Mateus 5, 6 e 7? Ele veio falar sobre o amor, ele veio falar sobre o não julgamento, ele veio falar sobre o perdão, ele veio falar sobre você orar, jejuar. É entre Mateus 5, 6 e 7 que tem a oração do Pai Nosso. Ele veio falar do reino de Deus aqui na terra. Ele veio falar do nosso papel de sal e luz aqui na terra. Ele veio falar de como construir a família, de como criar filhos, da autoridade política, administrativa, familiar. Tudo isso Jesus está falando em Mateus 5, 6 e 7. Ele faz um resumo do Novo Testamento e está dizendo, olha, até agora vocês estão seguindo a lei. Essas quase 300 leis que todo o povo judeu tinha que seguir, ele está dizendo, eu vou dizer para vocês, vocês estão dizendo que a lei é muito dura, mas eu vou mostrar para vocês que é mais duro o meu caminho. Aí fala da porta estreita, o caminho, da porta estreita, do caminho estreito. Tudo isso Jesus está dizendo a partir desse Sermão do Monte. É o início do ministério dele. Ele está dizendo, vocês querem saber qual é o meu ensino para vocês viverem bem? É esse. E a partir desse Sermão do Monte, muita gente deu linha. Muita gente falou assim, não, é muito duro de seguir. Não, a gente não quer isso, né? É mais fácil a gente ter um monte de leis,
né? Lava a mão aqui, não come aquilo, limpa de tal jeito, fala de tal coisa, trabalha em tal dia da semana, do que esse negócio que você está falando para nós aí de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Muita gente deixou Jesus aqui já. Assim, não, esse negócio aí é muito complicado. E muita gente se encantou com a proposta de Jesus justamente nesse momento. Porque se encantou, porque pela liberdade que Ele estava dando e pela responsabilidade que Ele nos coloca em relação aos valores, principalmente os valores familiares. E é isso que nós vamos discutir hoje. Como está o alicerce da sua casa? Como está o alicerce da sua família? Ontem, quando o Rodrigo pregou essa mensagem lá na Anísio, ele usou um exemplo muito legal. Um exemplo de quem entende de construção. Né? Ele diz assim, quando você vai reformar a sua casa, você não reforma a estrutura, você reforma, né, a aparência, tira uma parede, bota uma cor. A gente é boa nisso, né? Nós mulheres, a gente sabe bem como é que é legal, né, reformar, né? Tira uma parede daqui, aumenta ali, põe o banheiro para cá, abre a porta para lá, né? Mas a gente não faz uma reforma no alicerce da casa. Se você precisa reformar e tem que mexer no alicerce, é um trabalhão danado, não é? Quem já conduziu reforma aqui já sabe, né? Que é um trabalho imenso você mexer no alicerce. Imagina nós temos que mexer na fundação dessa igreja, né? Naquilo que está para baixo aqui, naquilo que está aqui no fundo, né? Nas colunas. A gente vai ter mais dificuldade, não é isso? Pois bem, Deus não faz reforminha de pintura, nem põe azulejo novo. Deus, quando Ele interfere, Ele vem interferir no alicerce, naquilo que a gente não está vendo, mas aquilo que segura a casa. Então, essa palavra hoje, vencendo as crises na família, o Senhor tem para nós uma mensagem, a julgar aqui pela visão dos irmãos, né, de libertação de pessoas que estão oprimidas. O Senhor traz para nós a necessidade de nós avaliarmos como está o alicerce na nossa casa. Como está o alicerce da sua casa? Como está o alicerce da sua família? Como está o alicerce do seu casamento? Como está o alicerce do relacionamento, você entre irmãos, você filhos e pais? Como está o alicerce da sua casa? E é isso que Deus quer mostrar para nós, porque Ele sim pode mexer no alicerce. Ele sim pode chegar até a estrutura e transformar a nossa estrutura familiar e nos fazer seguir esses valores que Ele está dizendo. Aquele que ouve e pratica é um homem sábio. Aquele que ouve e não pratica é um homem insensato. Jesus está traduzindo tudo que Ele falou do Sermão do Monte nesse alicerce, e que nós vamos fazer a nossa meditação hoje para esse alicerce familiar. Esses dias, há menos de um mês, faleceu um irmão da igreja lá da Anísio, um rapaz jovem, e ele não tinha nenhuma referência familiar. Que coisa triste, né, pastor Lúcio? O pastor Lúcio acompanhou ele, a Ângela também chegou a acompanhá-lo no hospital. Que coisa triste, uma pessoa sem nenhuma... Nós não tínhamos ninguém para ligar para ele, para falar sobre a morte dele. E se os amigos, né, não fossem os amigos, as pessoas que vieram, uma amiga muito querida, colocou ele no túmulo da família. Olha só que coisa. Né? Que triste isso, né? A gente se deparar com uma falta de referência total e absoluta, né? Eu fiquei tão entristecida, né, quando eu soube da morte dele, enfim, já da doença, já esteve acompanhando, mas eu fiquei tão abalada, sabe, com essa falta de referência. Que coisa triste, né, você morrer e não ter ninguém para... Se não são a família da fé, se não é a família da fé, se não são aqueles amigos, poucos amigos que estavam com ele, ele teria sido enterrado como indigente, não é? Sem nenhuma relação, quer dizer, nem o hospital teria o que fazer com ele a não ser enterrá-lo como um desconhecido, né? Eu falei, Senhor, que triste isso, né? E aí eu pude entender por que a igreja é chamada de família, sabe? É para esses casos mesmo, né? Para os casos comuns cotidianos, mas principalmente para essa falta de referência, de relação, sabe? E eu fiquei tão envergonhada com o jeito de ser família da fé,
eu falei, não, Senhor, eu quero melhorar nessa de você sentir falta, de você ligar para alguém, de você, né, estar em contato com alguém, sentir falta de alguém, não é? E você poder exercer isso, são esses valores aqui que Jesus está dizendo. Por isso que ele chama a igreja de família. Por isso que ele fala que nós somos uma família. Nós não somos apenas a nossa família, na nossa genealogia, essa que nós vivemos nas nossas casas, mas nós somos essa família também, que precisamos melhorar em muito ainda a nossa forma de ser família, melhorar em muito ainda esses alicerces que nós temos como igreja, como família da fé. E eu creio que, enquanto igreja, nós somos uma igreja pequena, né? Nós somos uma igreja que tende a sentir falta das pessoas, e que o Senhor vai também nessa noite nos ajudar, sabe, a talvez nos envergonharmos um pouco mais pela distância que a gente tem das pessoas. E aí, talvez até entendermos por que essa distância é construída, né? Qual o interesse de nós sermos pessoas tão distantes umas das outras? Qual é a dificuldade que nós temos em nos relacionar? Por isso que nós precisamos vencer as crises da família, a família pessoal e a família da fé. Nós somos uma família, e nós temos família, e nós geramos família, e a tendência é que essas famílias permaneçam por muitas e muitas e muitas gerações, amém? Então, como está o alicerce da sua família? Como está o alicerce da sua família mesmo, lá, sua casa, não é? Será que esse alicerce está precisando ser reformado por Jesus? Será que assim, Senhor, muda total, sabe? Muda a casa, muda o alicerce, muda o endereço. Será que você já está assim, precisando de um novo endereço, uma nova casa, um novo tudo? Será que está nesse momento que o Senhor vai interferir? Bom, Provérbios 10, 25, que eu busquei sobre, né, como que a gente pode, esse fundamento, né, ser mais permanente. Provérbios 10, 25, ele diz uma coisa tão linda. Salomão fala assim: como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Olha que lindo isso. Então, nós somos chamados a termos fundamentos que não acabam com tempestades, ao contrário, fundamentos que são mais permanentes. Aqui Deus fala perpétuos, fundamentos que são tão perpétuos que a gente pode passar para outras gerações. Não é isso que a gente quer? Não é isso que você, como pai, como mãe, tem o desejo? Que seus filhos absorvam os valores que você acredita serem valores bons, que ele se relacione com pessoas que têm os mesmos valores e que, quando ele constituir a sua família, ele reproduza esses valores. Não é esse o seu desejo? Quando você tem seu filho, você olha lá para sua filha, bebezinho. Você sonha para aquela pessoa, para aquela menina, para aquele menino, você sonha o que para ele? Que ele viva sozinho no mundo? Não, você já sonha que ele tenha uma família, que ele reproduza os seus valores. Você sonha isso para o seu filho, Deus sonha isso para nós. Deus sonha que esses fundamentos que ele nos passa sejam perpétuos. Ele olha para nós e pensa nesses fundamentos. Ele olha para nós e cria uma história desses fundamentos da nossa família, da nossa casa. Ele olha para nós e nos vê reproduzindo os valores que ele um dia sonhou para nós. E é isso que a gente precisa voltar. Talvez os nossos alicerces estejam abalados, a casa esteja rachando, né? Esteja com goteira, a cor não está muito boa, está lá o chão meio afundadinho, não é isso? Mas Deus pode, já que Ele está falando que são fundamentos perpétuos, Ele pode nos ajudar a restaurar aquilo que a gente não está vendo. O que é melhor ainda, aquilo que os outros também não estão vendo, né? Porque o fundamento, a fundação, a gente não enxerga, mas ele é fundamental. Bom, mas por onde é que entram as crises na família? Como que as crises são instaladas? Por onde que elas chegam? É importante a gente entender. Para isso, nós vamos ver a primeira família. Como é que foi a crise da primeira família? Quando Deus criou Adão e Eva, não ficou tudo perfeito. Instalou-se uma crise, não é? Instalou-se uma crise lá no paraíso. Concordam comigo?
A gente vai ver, então, essa crise. Se você quiser deixar marcadinho aí, põe o boletim em Mateus, vai lá em Gênesis, que é no início da Bíblia. Vai lá em Gênesis 3. Estava lá a família, a primeira família, Adão e Eva, desfrutando do paraíso, desfrutando do relacionamento diário com Deus. Todos os dias Deus vinha até Adão e Eva, na virada do dia, né, na tarde, e tinha comunhão com Adão e Eva. E ali o Senhor tinha colocado uma regra. Na sua casa tem regras? Tem, não tem? É impossível uma casa sem regras, né? Pois é, lá tinha uma, não é? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas comer da árvore da vida. E quando Deus colocou essa regra, esse fundamento ali para Adão e Eva, ele não sabia o que ia acontecer. Ele sabia o que ia acontecer. Porque nós precisávamos, sim, e precisamos exercer o nosso arbítrio, a nossa relação com Deus, a partir desse fundamento que o Senhor coloca para as nossas vidas. Tinha uma regrinha básica, clara. Não come dessa árvore, não, que quando vocês comerem, a consequência vai ser a morte. Ponto. E aí, Satanás se infiltra no paraíso, na primeira família, e tem um diálogo ali com Adão e Eva. Olha só, Gênesis 3, 4 e 5. Eva: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás introduziu uma dúvida em Eva. Que dúvida? Sobre o caráter de Deus. Sobre o caráter de Deus. Olha, ele está mentindo para vocês. Ele está dizendo essa regrinha boba aí, de comer dessa árvore, pode comer, que não tem problema nenhum. Ele, aliás, Deus falou isso porque ele não quer que vocês tenham o mesmo conhecimento que ele, que vocês sejam como ele. Então ele introduz uma dúvida em Eva. A dúvida espiritual é a primeira rachadura no alicerce da família. Porque Deus, a igreja, a comunhão, os irmãos, nós sempre vamos falar a favor da família. Se Deus pôs um fundamento chamado família, cabe a nós sempre trabalharmos em prol da família. Então, a primeira dúvida que vem na casa, que racha, que cria uma crise, é quando nós começamos a andar sozinhos, sem a dependência de Deus. Quando nós colocamos em dúvida o caráter de Deus. Aí começa a ter uma crise na família. Essa é a primeira crise, a crise espiritual. Eu não dependo de Deus, eu sigo o meu caminho sozinho, eu faço o que eu quero, eu sei o que é bom para mim, eu não tenho que seguir regra nenhuma, eu não tenho que saber nada do que fazer. Se eu tenho problemas, eu preciso resolvê-los sozinho, e ali já inicia entre o casal um problema. O problema de cada um por si. O problema dos dois não mais dependerem um do outro e ambos dependerem de Deus. Inicia ali uma autonomia. Eu, Eva, decido comer a árvore. Como eu não estou muito segura disso, eu vou falar para o marido e ele vai comer também. Né? Mas ela já chegou para Adão já tendo comido. Ela decidiu comer. Ela não falou assim, puxa, deixa eu dar ter um lero com o Adão, né? Ô bem, tem uma serpente lá falando que isso aqui é bom, vamos discutir esse negócio? Não, deixa eu comer, porque eu já estou sabendo, Deus está... esse cara aí eu estou duvidando dele. Percebe como a dúvida espiritual nos tira da comunhão com Deus, da dependência de Deus, da obediência a Deus? Essa é a primeira crise. Abala o alicerce, abala o alicerce. O que mais que acontece como se instala uma crise? Esse é o primeiro passo, a dúvida acerca de Deus. E Satanás sempre vai nos fazer duvidar de Deus.
Ah, Deus não responde, não. Você fica aí orando, você fica aí jejuando, você fica aí esperando, você fica aí se privando de alguns prazeres. Está louca? Está louco? Satanás vai sempre começar com esse argumento. Aí nos abala a confiança em Deus. Na sequência, o que entra? Entra um casal com um abalo espiritual. O que sobra para um casal? Acusar um ao outro. Esse é um fundamento básico que se desestrutura na família. O casal começar a falar que o problema é do outro. Gênesis 3, 12. 11. Disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses, Adão? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. O problema foi ela. E eu sei que me deu ela. Entendeu? Vocês dois aí. E disse o Senhor Deus à mulher: por que você fez isso, Eva? E disse a mulher: Satanás me enganou e eu comi. Satanás me enganou. Aí Deus nem vai conversar com a serpente, porque ele já sabe que é um enganador. Percebe? Quando instala uma crise, sobretudo no casamento, o problema é do outro. O problema é o outro. O problema é o outro que o Senhor me deu. O problema é um outro, chamado Satanás. Percebe? Nunca está em mim. Não, errei. Poderia chegar para Deus e falar: Senhor, errei, é verdade. Errei, peço perdão, não é? Olha, não deu certo. Só que quando eles têm um abalo espiritual, a primeira coisa que instala em Adão e Eva, vergonha. Eles estavam nus desde que foram criados. Não era para ter vergonha. De repente passa a ter vergonha. Por quê? Quando a gente é pego no erro, a gente morre de vergonha. A gente morre de vergonha quando a gente erra. E quando a gente erra dentro de casa? Quando o marido erra? Quando você comete um erro? Você chega na tua esposa e fala: errei. É assim que você faz? Não, não é. O orgulho não permite. E você, esposa, é assim que você faz? Errei, olha, não deu certo. Não, olha, Satanás que me... Aí começa, entendeu? Espiritualizar, às vezes, o que não deve ser espiritualizado. É claro que Satanás usa e vai sempre usar essas brechas, onde? No alicerce. Então, como está o seu relacionamento em casa? O outro que é errado? O outro é que toma decisões erradas? Você é a certinha? Você é a legalzinha? Você é injustiçada? Você é o coitadinho? Você é o sem sorte na vida? Como é que está a estrutura desse relacionamento? Será que Satanás não está deitando e rolando em você? Será que vocês dois não podem chegar um para o outro e falar assim: errei, bem, me perdoa. Vamos começar de novo? Vamos começar com um fundamento agora a partir de Deus? E aí, vamos além do casamento, vamos a cada um de nós. Gênesis 3, 13. Gênesis 4, de 3 a 7. Sai do paraíso, Adão e Eva têm filhos, Caim e Abel. O que acontece com esses dois irmãos? O que acontece? Caim mata Abel. Olha que coisa terrível. Família, instituída uma crise. Olha que baita crise. Um irmão matando o outro. Como está a sua relação agora com o que Deus vai pedir para você e para mim, nos nossos relacionamentos entre irmãos? Vamos, irmãos da fé, irmãos de casa, irmãos de trabalho, vamos estender a irmandade, não só apenas irmão de sangue, vamos estender para os nossos relacionamentos, para esses que nós temos, para a nossa célula. Como está seu relacionamento na célula com os irmãos? Um irmão abençoado, né? Você ali querendo ser o Caim da célula, né? Eu mato esse miserável, né? Suscita sentimentos, né? Não é mais que natural, porque o sistema, o fundamento a partir de Deus está abalado, e Deus fala para nós quando está abalado. Ele fala, essa passagem eu acho maravilhosa para cada um de nós.
Caim e Abel. Caim foi lá, apresentou a sua oferta do fruto da terra, ele era agricultor. Abel apresentou, ele era pastor, a ovelhinha, fez o sacrifício a Deus. Deus se agradou de Abel. Caim morreu de ciúme. E nesse momento, olha só o que Deus fala para ele, Gênesis 4, 3 a 7. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Você tem controlado o seu desejo? Você tem controlado o seu desejo nas situações de ira, de comparação, de que o outro aparentemente está melhor do que você? Você tem controlado o seu desejo? Essa é uma outra instalação de crise quando o nosso espiritual não vai bem. O próprio Deus disse para ele: Caim, eu estou vendo na tua cara que você não está bem. Sabe o que você tem que fazer, Caim? Porque você vai pecar. Você precisa controlar o seu desejo. Você tem controlado o seu desejo? Você tem controlado a sua língua? Você tem controlado as suas ações? Você tem controlado, você tem buscado ajuda se você está descontrolado? Ou você ainda continua como Adão e Eva? O problema é do outro. Eu não tenho problemas, o problema é do outro. Percebe como que se instala uma crise? A tentação vem, paraíso, dúvida acerca do caráter de Deus, do amor de Deus, do seu relacionamento com Deus. Essa é a primeira coisa, começa daí. Segundo, o outro está errado, eu estou certo. Terceiro, eu estou sendo comparado, o outro está errado ao ponto de eu matar o outro, matar o meu irmão, e não controlar o meu desejo. Isso tudo que Jesus está falando no Sermão do Monte. Deus, o caráter de Deus é imutável. Deus é amor. E Ele sempre vai nos confrontar com o nosso descontrole. Cabe a nós controlarmos o nosso desejo. Isso é o fundamento espiritual. E é isso que Jesus está falando nessa passagem. Está dizendo, olha, vocês querem ser bem-sucedidos? Ou vocês querem ser derrotados? Instalou a crise você tem o vencimento da crise ou a derrota pela crise. Como que nós somos derrotados? Como que nós somos derrotados? Como que nós nos deixamos ser dominados pelo desejo? Como que nós deixamos ser dominados pela acusação do outro? Quando que nós deixamos ser dominados e sermos vencidos pelo inferno? O inferno é tudo aquilo que nos tira do nosso foco, do nosso alvo, que nos traz derrota. Quando, como Jesus disse, aquele homem que ouve as minhas palavras e não as cumpre, é um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Vem a tempestade, vem a chuva e destrói a casa. Então Jesus, olha, a crise se instala dessa forma. Descontrole, acusação, inimizades, de você não, desconfiança do outro, desconfiança de Deus. Desconfiança é terrível, gente. É terrível quando você desconfia. Não é isso? Você mulher, não, olha, é quase impossível conversar quando chega uma mulher, eu estou desconfiando que meu marido está me traindo. Não tem jeito. Você traz o cidadão, ele fala, não confia. Não estou dizendo que, né, que não possa estar ocorrendo ou que não ocorreu. Mas, de repente, encasqueta com esse raio da traição. E aí, ela gera mesmo um problema tão grande que é quase insuperável o relacionamento. Por quê? Desconfiança. E se eu jogo para Deus a desconfiança? Vocês acham que é diferente? Se eu começo a desconfiar de Deus, acabou.
Eu fecho, eu tranco aqui, eu corto a relação com Deus. Assim como eu corto a relação quando eu começo a desconfiar do outro. Então, como é que está esse fundamento da desconfiança na sua vida? Isso pode estar fazendo você construir sua casa sobre uma areia movediça. Sabe areia movediça? Terrível, né? Vai se mexendo. Eu nunca vi, mas no desenho animado, o pior problema do desenho animado é a areia movediça. Não é não? O pior vilão dos desenhos animados é a areia movediça, né? Se mexe, afunda, né? Fica quieto, afunda também. É uma questão de velocidade, né? Então, como está a desconfiança na tua vida em relação a Deus e em relação às pessoas com quem você convive? Será que não está na hora de você ser curado desse raio, desse negócio chamado ciúme? Será que não está na hora de você passar a ser uma pessoa que confia em Deus, que confia que Deus pode transformar, que confia que Deus pode resolver o seu casamento, o seu trabalho, a sua vida? Será que não está na hora de confiar? Será que não está na hora de confiar em tudo que a gente fala e ouve da palavra de Deus? Será que não está na hora de confiar na Bíblia? Será que não está na hora de confiar, Senhor? Eu desconfio, eu quero que o Senhor me ponha confiança no coração. Eu vou fazer um propósito contigo, Senhor. Eu vou procurar um mês seguir o que o Senhor está falando. Porque está dizendo aqui que a pessoa que ouve e não pratica é uma pessoa fadada ao fracasso. Será que não está na hora da gente, né, ter a coragem de falar, Deus, o fundamentozinho meu aqui está meio abaladinho, né? Eu vou colocar em prática. Será que não está na hora de você dar um tempo para você mesmo? Da desconfiança, do medo, do orgulho, da raiva, da ira. Será que não está na hora de você dar um tempo? Tá bom, eu vou respirar, eu vou procurar fazer o que deve ser feito e vou ver o que acontece. Porque é isso que Jesus está dizendo. Olha, põe em prática o que você está ouvindo. A Bíblia não é um livro teórico, não é um livro de histórias. É um livro de revelações a pessoas como nós. E que a gente deve aprender com elas. A gente deve aprender com as revelações que esse povo teve, que as pessoas tiveram, e colocar em prática. Se o Senhor está dizendo que você vai ser abençoado, se você, profissionalmente, pela fidelidade que você tem a Deus, faz um propósito, faz um propósito com Deus. Se o Senhor está dizendo que você vai ser abençoado se você casar, por que é que você está ainda encasquetando que não vai ser? Se o Senhor está dizendo que você vai ser abençoado se você honrar pai e mãe, por que é que você insiste em não honrar pai e mãe? Se o Senhor está dizendo que você vai ser abençoado no seu relacionamento de namoro, se você respeitar a sua namorada, e se ela respeitar você, respeito é não xingar o outro, tá? É não chamar o outro de palavrões. Gente, eu tenho ouvido de relacionamentos, de namoro, e que as coisas que um fala pelo outro são assim da ordem da baixaria. Não é possível. Falei, gente, mas como é que fica junto, sabe, chamando a namorada disso, ou ela falando do cara, já denegrindo a imagem do cara, falando que ele... Percebe? Já começou com um fundamento absurdo. Para com isso, se arrependa. Sabe, você está namorando, é um relacionamento tão gostoso o namoro, não cabe xingamento. Que futuro tem isso? E um casamento, então? Na base da briga, da desconfiança, da ranhetice, sabe? Que fundamento vai ter esse? E dos filhos, então? Falta de paciência, falta de educação do filho, falta de controlar a criança. Que futuro você espera para o seu filho, deixando ele fazer qualquer coisa, duvidando de que os limites de Deus são suficientes, necessários e úteis para a nossa vida aqui na terra? Então, quais ensinamentos Jesus está dizendo? Esses do Sermão do Monte, esses de relacionamento. Quem ouve e não pratica é como um homem insensato, é louco. O insensato é o louco, ele ouve e não faz. E como eu vou vencer, então, as crises? Está complicado o negócio, né? Porque todos nós aqui, vai por um lado, tem um fundamentozinho aí, meio rachadinho, né? Como que você pode vencer a crise? Como Jesus disse, todo homem que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem
prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós sabemos que a rocha, a pedra fundamental é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou a pedra angular. E é tão lindo quando ele fala para Pedro, Pedro, você é uma pedrinha no meu reino. Sabe o que ele fala para cada um de nós? Você é uma pedrinha no meu reino. Você é uma pedrinha que vai sendo, assentada aí com as outras pedrinhas em cima dessa rocha chamada Jesus Cristo. E aí ele fala contra esta, ele chama isso de igreja. Ele diz que contra esta igreja, Satanás tem poder? Não. Nem o inferno prevalece. Percebe? A serpente não vai prevalecer se você tiver a rocha chamada Jesus Cristo na sua vida. E é isso que ele está dizendo. Como que eu vou vencer as crises? Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Esse é o fundamento da igreja, fundamento da família da fé, fundamento da nossa casa. Então, como está o alicerce na sua casa? Está precisando ser firmado? Está precisando abrir lá? Não sei como é que faria isso, não, mas quem é engenheiro aí, imagino que tem que fazer um buraco, jogar concreto de novo, pôr uns ferrinhos lá. E não são todos os fundamentos que estão falhos. Às vezes é uma área. A gente também precisa tomar cuidado para não generalizar. Vamos imaginar que tem uma rachadura nessa igreja. Sei lá, racha o negócio ali. Aí eu tenho que ir lá no fundamento naquele, mas os outros estão bons. Percebe? Talvez a gente tenha que relaxar um pouco e ver o fundamento que está precisando dessa reforma divina aí, para você voltar a estar bem, em pé, com a casa segura. Agora, se a sua casa inteira está sob areia, eu acredito que é até mais fácil. É só Jesus pegar toda a tua casa e colocar em cima da rocha, e você ouvir e praticar o que ele está dizendo, e edificar a sua casa sobre a rocha. Então o Senhor tem para nós isso. Um provérbio também, o provérbio 24:3, eu achei lindo, e 6 também fala sobre edificação, Com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Eu achei tão lindo esse versículo, esse provérbio, tão maravilhoso. Olha só, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. O que o Senhor está dizendo para nós? A rocha é Ele. Ele chama a igreja de família. E Ele está dizendo aqui que a vitória vem porque a gente pede ajuda. Pede ajuda às pessoas mais experientes na fé. Pede ajuda a um casal mais experiente na jornada. E abre, coloca, expressa, deixa sair esse fundamento. Deixa sair, porque o Senhor fala assim, olha, tua cara, estou vendo pela tua cara que o negócio está azedo. Cabe a você controlar o seu desejo. Cabe a nós termos autocontrole. Cabe a nós ouvirmos a palavra de Deus e a praticarmos. Como? Primeiro, começando com o autocontrole. Para de brigar, para de falar que é o outro, para de acusar, para de achar que tua vida é uma desgraça, para de falar maldições, proferir maldições para os seus filhos, para de pensar negativamente de você, para de se acusar, para de fazer sempre do seu jeito, não dá mais certo, você já viu que não deu certo, está na hora de você fazer de um outro jeito. Para de andar sozinho. Que coisa triste uma pessoa absolutamente só na vida. Que coisa triste isso. E o Senhor já disse, não é bom que o homem fique só. Aí Ele fez a mulher para alegrar a vida de vocês. E não adiantou nada vocês falar para Ele, Deus, foi a tua mulher, o Senhor que fez essa mulher aí, viu? Porque vocês sem mulher, vocês ficam doidinhos. Vocês ficam no mato sem cachorro. Então, para de duvidar da presença de Deus. Como está a sua vida? Como está o alicerce da sua vida na sua casa, para quem já tem casado? Como que está o alicerce na sua vida para os solteiros, para virem a ter a casa? Como que está o alicerce? Como está para quem é namorado aqui?
Como que está o seu namoro? Como que está esse alicerce dessa nova família que você sonha em construir? Percebe? Não está na hora da gente começar aqui, ó, com o Senhor e aqui uns com os outros? É isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Porque o homem que põe a sua casa sob a rocha, pode vir o vendaval que for, que não vai derrubar. E o vendaval vai acontecer? Vai. Vai. Basta estar junto que já sabe que vem ventos fortes e emoções intensas. Não é não? Viver junto, eu falo que casamento é o projeto quem gosta de viver perigosamente. É verdade, gente. Casado gosta de viver perigosamente. Não é não? Porque de repente você leva umas, não sabe de onde vem, mas vem. Não é? Então põe isso diante do Senhor. Hoje nós vamos orar, não é, pelos nossos governantes, que esperamos que tenham os valores do reino nos seus projetos políticos, não é isso? Nós esperamos, nós somos frontalmente impactados, né, pelas propostas políticas, mas vamos orar por cada casa aqui, amém? E por cada fundamento. O Senhor está dizendo para você, Ele está dizendo para você, eu estou vendo pela sua cara que o negócio não está bom. Cabe a você controlar o seu desejo. Esse autocontrole é fundamental para a nossa vida. É fundamental. Nada mais. Quem já foi casado, quem já é casado, quem vai casar, se você não exercitar o autocontrole, não tem como ficar junto. Tem? Estou vendo casal, mais de 30 anos casados, né, Nurdinha? 56. É que o João Pena não está aqui hoje, né? O dele também, né? Mas tem jeito de ser casado tantos anos, se não for pelo autocontrole? Em segurar muitas coisas, não é? Deixar de falar tantas coisas, né? Ouvir o outro, deixar de falar, deixar de ter razão, muitas vezes. Então, essa beligerância que Satanás introduz nos relacionamentos, é fundamental a gente cortar nessa noite, amém? E para nós, solteiros, né, aqueles que ainda têm o desejo de constituir a família, de casar, que o Senhor auxilie vocês já começarem com um alicerce sólido. Refaçam os alicerces que já começaram errado. Tem jeito, para Deus tem jeito, para nós não tem não, tá? Quero dizer que se a gente for por nossa conta, procure ajuda, procure aconselhamento, procure o seu discipulado. Se você está em célula, converse com o seu líder de célula. Olha, eu quero ser discipulado. Abra o seu coração. Não precisa ter vergonha. Não precisa abrir para todo mundo. Abre para o seu líder. Conversa. Abre o que está acontecendo na sua vida. Porque você está com a cara já fechadinha. E deixa Deus te curar. Em nome de Jesus. Porque Ele é a rocha. E Ele veio trazer esse firme fundamento para nossas vidas. Esse fundamento que não se abala nunca. Amém? Vencendo as crises na família, a começar lá pela primeira família, Adão e Eva. Não mudou nada, tá? Quero dizer para vocês que não mudou nada. Nós continuamos os mesmos, só que agora com um recurso maravilhoso, que é poder ouvir e praticar a palavra de Deus. É um recurso maravilhoso. E não depende de ninguém, depende de você. E não põe um projetão grandão não, sabe? Faz igual usuário de droga. Começa com um passinho pequeno. Pouquinho em pouquinho. Não põe um projetão grande. Porque a gente põe um projetão grande, a gente se frustra. E aí passa a não conseguir. Põe um projeto menor para você. Às vezes de você, sabe, fazer uma janta legal para o seu marido. Né? Às vezes você, o marido, chegar em casa, desligar um pouquinho o futebol, ouvir tua esposa. Vocês dois conversarem, orarem juntos sobre o projeto da semana. Procurar ajuda para conversar. Procurar alguém para orar junto, para estar junto. Põe projetos menores. Ter paciência com seu filho. Orar para o seu filho, uma vez por semana em casa. Põe um projetinho pequenininho. Começa com alguma coisa. Começa a pôr em prática alguma coisa. No âmbito da oração, do jejum. Lembram? A gente fez uma campanha de língua aqui, né? Eu não vim para a igreja os 2 últimos fins de semana. Quem conseguiu fazer o jejum de língua, levanta a mão.
que era para não falar mal. Oh, glória! Foi duro, não foi? Foi muito difícil. A língua afiada, foi o jejum de língua afiada. Né? Hoje, quando eu olho para alguns irmãos, eles estão assim, ó. Falei, o que é isso? Afiando a língua, pastora? Falei, corta a língua. É isso que o Senhor tem para nós. Eu gostaria que nós orássemos, não como um apelo, mas eu gostaria que a gente orasse, eu não sei se eu consigo aqui, de ajuda para os líderes, com as famílias. Eu estava pensando em juntar os casais, pudessem talvez virem casais, os casais que estão aqui, né? Que viessem aqui com o Carlos, o Oswaldo, ajuda aqui, Oswaldo, também, os líderes, para vocês fazerem, Tiago, também, peguem põe 2 em 2 e começa a orar aí de 2 em 2 os casais. Vocês vão orientar. Vem para o lado de cá, Oswaldo. Lá com o Rodrigo, lá no canto, a gente vai colocar os casados que estão sem o cônjuge aqui. Pode ser? Casados que estão sem o cônjuge e vão pôr os namorados e os noivos na tua mão também. Você se vira aí, negão. E aqui, os solteiros ou os que estão aqui também sem o cônjuge, pode vir para cá. Ângela, cadê você? Ah, tá aqui. Ô, Regina, dá uma força aqui. A Rafael vai estar lá com o Rodrigo. Então, ó, casais aqui. Vem cá, vamos lá, apelo. Põe aqui em cima aí, ó. Vai lá, ajuda o Rodrigo. Ou ajuda aqui o Lúcio, ó.